tarde, sejam bem-vindos ao canal de MEP Sistemas nesse 22 de fevereiro de 2023. Estamos aqui no canal de MEP Sistemas, seja muito bem-vindo. A DMEP é empresa líder no mercado nacional no controle de ponto e acesso há mais de 8 décadas. Deixe o seu like nessa programação, já somos 12 pontos de acesso nesse momento. Compartilhe o link dessa programação. Aqui teremos informações relevantes, com uma fonte jurídica segura, instruções importantes para você, profissional da área de recursos humanos e departamento pessoal. Siga-nos em nossas redes sociais, DMEP Sistemas, no Instagram, @DMEP Sistemas, Facebook, DMEP Sistemas, e também a Stephanie, que está aqui nos bastidores, ela vai colocando para você que acompanha essa live, que acompanha essa programação, o nosso 0800 e o nosso site dmep.com.br. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer a sua presença. Já contamos aqui com a Shirley de Souza. Queria dizer que temos aniversariante na live. Muito bem lembrado, Shirley. E um desses aniversariantes, né, talvez teremos mais aqui, é o nosso âncora Rafael Tavano. E já abro a nossa programação desejando um feliz aniversário, Tavano. Parabéns, muita prosperidade, muita saúde. Que Deus possa continuar abençoando o seu caminho e a sua trajetória. Tavano, apresente um pouco da sua trajetória junto à DMEP e também um pouquinho da história dessa empresa que tem feito a diferença na vida de milhares de brasileiros, controlando a sua jornada e a sua frequência em suas atividades laborais. Tavano? Valeu, Rodney. Obrigado. Boa tarde, Rodney. Obrigado, Dr. Gui. Obrigado a todos os internautas aí que estão nos acompanhando, realmente completando hoje mais um ano de vida, graças a Deus, e obrigado aí, Shirley, por ter lembrado. Bom, a DMEP completou agora em janeiro 87 anos, né, uma empresa líder no seu segmento, uma empresa que vem construindo toda uma história, vem construindo aí diversas ações no sistema de ponto, controle de frequência, controle de acesso, reconhecida e premiada pela sua qualidade, pelas suas soluções que entrega, e cada vez mais entrando em soluções na nuvem, em soluções de controle totalmente online, com controle de frequência, com softwares totalmente em nuvem e reconhecimento facial, que é o que tem de mais moderno no mercado agora, né? Então, a DMEP tem aí os seus 87 anos. É importante lembrar que somos uma das empresas com maior capilaridade, né, de pontos de unidade de negócios que podem entregar, comercializar e instalar as nossas soluções, como está aqui o Rodney, já é nosso parceiro há muitos anos. E é importante também falar que nós somos uma empresa brasileira, com produtos desenvolvidos no Brasil, um laboratório próprio e fabricação própria aqui no Brasil, né? Então, isso nos faz um diferencial para as garantias, para a qualidade, para a troca, para o suporte, para o pós-vendas, que merece todo o nosso público, todos os nossos clientes. Obrigado, Rodney. Muito obrigado, Tavano. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito aqui no canal de MEP Sistemas. Não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações, as informações relevantes para você, profissional da área de recursos humanos e departamento pessoal. Tavano, nós já vamos agora mesmo apresentar o nosso convidado dessa tarde, o Dr. Gui, que já está conosco pela segunda live, no nosso segundo encontro. Mas antes eu gostaria de trazer para você um vídeo institucional. Se você não conhece a história da DMEP, assista esse vídeo a seguir e conheça essa bela história de seus 87 anos de trajetória.
quero dizer para você, fantástica história. Tavano, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história ao lado do meu irmão, aqui na Relotec Tecnologia. Nós estamos falando de Uberlândia. Somos um concessionário de MEP há 50 anos, ao lado dessa magnífica empresa que já por 87 anos tem escrito a sua história no cenário nacional, oferecendo soluções modernas, inovadoras para o seu tempo, no mercado de ponto e acesso. Enquanto vamos conhecendo aqui o nosso convidado especial da tarde, que é o Dr. Gui Santos, eu gostaria muito que os nossos 65 pontos de acesso, temos aqui o Regis e vários internautas estavam te dando aqui os parabéns, as felicitações. Obrigado. Pelo aniversário, viu? Eu quero aqui registrar a presença da Gisela, do Wendel, do Regis, da Selma, do Júlio César, da Rochelle Pereira, a nossa cliente aqui da FAEPO, em Uberlândia. Rochelle, seja muito bem-vinda. O Vinícius, a Priscila, Jonathan Santos, o meu querido amigo Jojo, que fala de Brasília. Quero agradecer a Ana Paula, Rodrigo Siqueira, o Eric Lima e também o Flávio Paiva, Igor Aureliano. Eu gostaria muito que agora com a Cristina Coutinho, o Wendel, somos 64 pontos de acesso, nos ajudem divulgando o link dessa programação, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative as notificações. Enquanto nós vamos aqui conhecendo um pouquinho mais do Dr. Gui, eu gostaria que você registrasse, ao lado do seu nome aqui no chat, qual é a sua empresa e de qual cidade você está falando, de qual estado e qual cidade. Seria muito importante que nós tivéssemos essa métrica aqui, não é mesmo, Tavano? Com certeza absoluta, Roger. Muito importante isso. Então, vamos lá. Dr. Gui, LG Soluções. Dr. Gui, o que a LG Soluções propõe ao mercado como soluções para o controle de ponto ou controle relativo às relações de trabalho em uma organização? Boa tarde a todos, boa tarde, Rodney, boa tarde, Tavano. Feliz aniversário, Tavano, um grande abraço, muita saúde para você, tá? Obrigado. A LG Soluções é uma empresa que está atuando há mais de 12 anos no mercado, visando o gerenciamento e a organização do departamento pessoal das empresas, utilizando de conhecimento jurídico e da legislação e jurisprudência mais recente, ela blinda a empresa para que ela não tenha passivos trabalhistas e possa atuar com tranquilidade, fazendo o que seu negócio demanda, que é vender, que é prestar serviços e não ficar preocupado com pessoas. Muito bem. Eu vou aqui agradecendo também a Stephanie, que está nos bastidores. Eu gostaria que a Stephanie, se pudesse colocar as identificações que os nossos internautas estão colocando na nossa barra aqui, os comentários, exibindo os comentários. Olha, muito obrigado. A Michele, FAEPO Uberlândia. E assim nós vamos conhecendo Scavol Transportes, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, olha, Forma Pac Embalagens, Manaus. Olha, Fabiana, seja muito bem-vinda. Jonathan, Efeito Digital Brasília, seja bem-vindo. Vamos aqui conhecendo os nossos internautas. VAP Telecomunicações, a Thaís falando de Guarulhos. FR. Caruaru, Pernambuco. Flávio, seja muito bem-vindo. Vamos conhecendo aqui a Gisela, da Forma PAC, de Manaus. Quero agradecer a você. Olha, vocês são especiais. Atenderam prontamente o nosso pedido, né, Tavano? São maravilhosos, né? Muito obrigado pela participação de todos aí. É importante saber, né, como nós estamos atingindo tantas localidades, uma informação tão importante como essa, que é o que nós vamos tratar hoje, né, Roger? Muito bem, Tavano, já somos 78 pontos de acesso. Esperamos que o maior número de pessoas possam participar, porque o assunto de hoje é muito relevante. Júlio César, meu amigo de Curitiba, gerente da filial de Curitiba, seja muito bem-vindo. Michele Santos, falando da Uzi Química de Valvoline, São Paulo. Quero agradecer a vocês, todos vocês, nesta tarde. Armazém Supermercado, Nova Ponte, Minas Gerais, aqui da nossa região do Triângulo Mineiro. Bem, doutor Gui, você apresentou a empresa LG Soluções. Para que vocês possam entrar em contato com o doutor Gui, através do Instagram, LG Soluções Empresariais, ou Facebook, LG Soluções Empresariais. O telefone DDD 34 3214 7026 está aí no rodapé. Quero agradecer a eficiência da Stephanie nos bastidores, dando todo o suporte necessário para nós. Stephanie, muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio. Bom, doutor Gui, vamos começar aqui uma rodada de perguntas. Eu vou contar com a participação do Tavano, nosso diretor comercial a nível nacional da DMEP. Estamos aqui com o objetivo
Tavano, de demonstrar para os profissionais, os empresários, os profissionais de recursos humanos, departamento pessoal, quão importante é aliar um controle de ponto efetivo, um equipamento de ponto que possa atender à legislação, atendendo com 3 anos de garantia, que é o nosso caso de MEP, para vários produtos nós oferecemos esse diferencial no mercado, aliado a um sistema de gestão que possa te dar todo o suporte necessário. Mas isso, a combinação ou o casamento perfeito, né, Tavano, seria com uma assessoria contábil, jurídica, para que todo esse processo possa ter validade e embasamento jurídico para nos dar segurança no controle de jornadas. E, nesse momento, doutor Gui, falando sobre demissão por justa causa, talvez seja a forma mais drástica de encerrar uma parceria de trabalho. Essa seria a forma ideal para encerrar ou fazer uma rescisão, doutor Gui? Roger, não seria talvez a forma ideal, mas talvez pela demanda e pela necessidade seja a forma necessária. Mas a justa causa, como você disse, por ser tão radical, ela tem que ser muito bem fundamentada e provada. Não é qualquer situação, não é qualquer ocorrência que você pode aplicar a justa causa. É importante, né, Tavano? Olha que interessante a dica do doutor Gui. Não é ideal, mas muitas vezes necessário. E aí faz toda a diferença de um controle de ponto efetivo, de um controle de ponto de qualidade e uma assessoria jurídica que possa te dar segurança. Muito bem colocado. Eu vou passar agora a palavra ao Tavano, que ele tem uma pergunta essencial sobre esse tema do artigo 482 da CLT. É com você, Tavano. Legal, Rodney, obrigado. Doutor Gui, como fundamentar uma rescisão como essa, né? Porque, assim, não é o ideal, como o senhor acabou de falar, mas como fundamentar, né? E qualquer falta que o funcionário vier a cometer pode justificar uma aplicação de uma demissão por justa causa imediata? Essa modalidade de rescisão é um ato único e sumário ou parte de um processo de orientação e pedagógico da empresa como para com o funcionário, né? Como aplicar uma rescisão como essa? Cada caso é um caso, Tavano. A gente precisa ver a falta que o funcionário está cometendo, a gravidade dessa falta e toda a documentação que você já tem com esse funcionário. Se for faltas leves, como faltas frequentes, por exemplo, faltas injustificadas ao trabalho, tem que ser demonstrado que, num curto espaço de tempo, a empresa deu advertência, deu suspensão, conversou, e o funcionário não mudou a atitude. Não deu outra opção para a empresa a não ser aplicar a justa causa por desídia. Então, cada caso é um caso, cada falta tem que ser feita uma análise, talvez uma sindicância, uma produção de provas, para se chegar a essa justa causa. Entendi. Então, realmente tem que ser. O RH todo o departamento do RH e DP tem que estar muito bem preparado para esse caso, para saber se tem cabimento nessa aplicar essa lei, esse artigo 482 ou não, né? Essa decisão tem que ser tomada com calma, por mais que tem que ser imediata, não pode demorar, mas pode ter o lapso de tempo necessário para se fazer o levantamento de provas suficientes para respaldar essa justa causa. Tá? Entendi. Muito importante. Obrigado, doutor Gui. Muito importante essas dicas. Quero registrar aqui a presença da doutora Lilian, cardiologia não invasiva. Doutora, seja muito bem-vinda. Quero agradecer ao Eric, do Grupo Mirassol, falando de Guarulhos, a Cristina Coutinho, falando de Pindamonhangaba, São Paulo, Nelgen, Vinícius, falando da Estilo em São Paulo, capital do estado de São Paulo. Quero agradecer a todos vocês que estão nesta tarde. A Ana da Silva, de Jacareí, Medicina Diagnóstica por Imagem. Temos pessoas de norte a sul aqui, Tavano, doutor Gui, de norte a sul. Santa Catarina, Cooper Carga Logística Concórdia. A Leila, seja muito bem-vinda. Leila, Euseni, Hamilton Gama, falando também aqui conosco. Vinícius, sejam muito bem-vindos. Quero também registrar a presença da Letícia Avas, de São Paulo. Bom, o Flávio Paiva faz uma pergunta aqui, doutor Gui. O empregado que passou por uma demissão por justa causa tem direito ao saldo de férias e férias vencidas, se houver? O funcionário que tem rescisão por justa causa, ele recebe o saldo de salário dos dias trabalhados,
comissões daquilo que tiver direito, gratificações que ele tiver direito, até o dia de encerramento do contrato, e receber férias vencidas, se houverem. Se não houver férias vencidas, é só o salário seco e ponto final. O que ele perde, então, doutor Gui? 13º proporcional, férias proporcionais, no caso de demissão, FGTS, seguro-desemprego. O funcionário tem muito a perder, né, Tavano? Quando esse caminho talvez é o escolhido pela empresa. Mas, olha, a pergunta do Tavano foi muito pertinente. Se você perder algum detalhe, essa live vai ficar gravada. A vantagem é essa. Você pode voltar, compartilhar, assistir, rever quantas vezes você julgar necessário. É muito importante esse conteúdo da live. Já estamos a quase 90 e já atingimos 95 pontos de acesso. Muito obrigado, Thelma, Letícia. Muito obrigado, Flávio, por sua pergunta. Agora, doutor Gui, sem talvez o juridiquês, né? O doutor Gui ele tem essa facilidade em traduzir a linguagem jurídica, talvez para nós leigos. É certo que existem muitos profissionais do direito que estão acostumados com essa linguagem, mas a nossa missão aqui é popularizar esse assunto tão polêmico, né? E dar orientações importantes. Eu queria, doutor, que você explicasse a questão da hipossuficiência do funcionário nas relações de trabalho e por que isso é importante levar em consideração em uma demissão por justa causa. Quando é que o funcionário pode alegar? Não, eu sou hipossuficiente, eu não mereço essa justa causa. Primeiro, as regras da empresa, o funcionário tem que ser claras e o funcionário tem que ter acesso a elas. Então, um regulamento interno de norma de conduta é importantíssimo. Uma ordem de serviço bem explicada é importantíssimo. Você ter isso assinado com o trabalhador é de suma importância. Ele pode, de repente, em juízo, chegar e falar que ele não sabia que aquela atitude dele era incorreta. Se você tem esse documento explicando para ele assinado, ele não pode abrir isso depois perante o juiz. As suas advertências e suspensões, você não precisa colocar artigo, inciso, a linha, nada de lei. Você tem que escrever para ele e demonstrar para ele por que ele está sendo ali sofrendo uma sanção. Você está sofrendo essa advertência porque você falou que a sua colega de trabalho era medíocre, por exemplo. Você está tendo essa suspensão aqui porque você faltou no trabalho quarta-feira passada, pós-carnaval, e a gente abriu. E você já teve uma advertência por causa disso. Você faltou de novo sem justificativa. Então, por isso que você está tendo uma suspensão. Então, sempre tenha documentos que seja tranquilo para qualquer pessoa ler e entender o que está escrito. Muito interessante essa sua colocação. Sem rebuscamento, né, doutor Gui? É necessário que seja uma linguagem clara, bem específica e que o funcionário possa entender as regras e a sua missão dentro da empresa. Então, esse material, e normalmente o advogado vai nos ajudar e muito, né, doutor Gui, na elaboração desse manual de conduta, dessas regras e da forma como essa comunicação deve ser realizada, não é mesmo? Sim, porque não é qualquer regra que você pode colocar, né? Vou dar um exemplo. Tem algumas empresas que falam que é proibido relacionamento amoroso entre funcionários. Eu posso proibir isso? Não. Isso é uma regra abusiva. Você não pode proibir isso. Você pode proibir cenas amorosas ou cenas que causam constrangimento aos colegas de trabalho. Mas proibir relacionamento entre dois colegas de trabalho, você não pode. Então, até para elaborar esse documento, você tem que saber o que você pode colocar e o que você não pode. Muito bem. Tavano, vamos percorrendo aqui, já agradecendo a participação dos nossos internautas, já estamos com 106 pontos de acesso, temos algumas perguntas que vamos intercalando com as nossas aqui, né, Tavano? Mas a Érica faz a seguinte pergunta, depois, logo em seguida, o Tavano vai entrar. Se o funcionário tiver 10 advertências por falta sem justificativa e 3 suspensões por falta, pode se aplicar a justa causa, doutor Gui? Érica, o que você tem que atentar para aplicar uma justa causa por faltas injustificadas é a reincidência dessas faltas ao longo do tempo. Essas faltas, para ensejar uma justa causa, elas têm que ocorrer
dentro de um curto espaço de tempo, de no máximo aí 60, 70 dias. Se nesse espaço de tempo o funcionário tem 3 faltas injustificadas com documentação, você pode aplicar a justa causa. Então, vamos repetir. Durante o espaço de 60, mais ou menos 70 dias, o funcionário faltou. Advertência, suspensão e suspensão, na 4ª vez você já pode aplicar a justa causa por desídia. Olha que interessante, Tavano. Será que essa consultoria gratuita aqui, ela vai ser importante para os profissionais que estão acompanhando essa live, Tavano? Com certeza. Olha que pergunta importante, né, da Érica, e quantas outras que ainda poderemos falar aqui daqui a pouco. E o Dr. Gui com certeza vem explicando e tirando a dúvida de todo mundo aí. Dr. Gui, continuando aqui, nós estamos falando do artigo 482 da CLT, né? Quantas alíneas tem o artigo 482 que nós iremos hoje comentar e explicar aqui para todos os internautas, Dr. Gui? São 13 alíneas e um parágrafo único. 13 alíneas. Rodney, quer nos abrilhantar com a primeira pergunta já da linha 1 lá para a gente? Opa, vamos lá. Vamos lá. Eu só queria abrir um rápido parênteses aqui, que é mais ou menos na linha que o Flávio mencionou aqui. Se o colaborador recebe benefício, ele tem direito a receber, por exemplo, ticket de alimentação em uma demissão por justa causa? Essa pergunta é da Priscila Rosa, doutor Gui. Priscila, depende. Esse ticket de alimentação, ele é um benefício espontâneo da empresa? Se a resposta for sim, não, ele não vai fazer jus a isso. Se o ticket de alimentação for um benefício imposto por convenção coletiva, sim, ele vai receber proporcionalmente aos dias trabalhados. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Muito obrigado, doutor Gui, você acompanhando. Olha, se esse conteúdo é relevante, se você está gostando dessa live, por favor, compartilhe. Nosso objetivo é popularizar essas informações, levando a você soluções práticas, modernas, inovadoras, tecnológicas e, acima de tudo, seguras, uma fonte segura. Estamos tendo o embasamento de um especialista, um advogado especialista em direito do trabalho para empresas, doutor Gui Santos, que está respondendo às nossas e às suas perguntas aqui, caros internautas. Doutor Gui, vamos às alíneas. Se você acessar o site CLT Planalto e você acessar a CLT, no artigo 482, nós vamos ter, como o Rafael Tavano mencionou, 13 alíneas. E vamos percorrer rapidamente, já estamos com 24 minutos já de live, e nós temos que terminar em 60 minutos, mas nós vamos tentar aqui, com a habilidade do doutor Gui, falar sobre essas alíneas. O que é ato de improbidade, doutor Gui? O que seria isso? Essa seria uma causa para que uma justa causa fosse documentada? Então, por favor, explique para nós o que é um ato de improbidade. É uma ação ou uma omissão desonesta. É um abuso de confiança, é uma fraude, é uma má-fé, é quando você altera um documento em seu favor, é quando você altera um percentual de comissão a seu favor, é quando você faz alguma coisa que te beneficia indevidamente dentro da empresa. Agora, tem uma fake news que corre... Peraí, beneficia você ou a terceiro, tá? Você pode fazer, não para você, mas pode fazer para o seu colega de trabalho, por exemplo. Entendi. Agora, doutor Gui, tem uma fake news que ronda os bastidores aí do departamento pessoal, das empresas, dos empresários, das companhias, dizendo que, olha, não adianta, nenhuma justa causa o empresário vai ganhar. Todas serão revertidas na Justiça do Trabalho. Isso é uma fake news ou isso é verdade, doutor Gui? Isso é uma fake news. Se você tiver documento comprovando a falta, você não reverte isso em justa causa. Por exemplo, no ato de probidade. Acontece muitas vezes em supermercado. O açougueiro vai pesar uma picanha, pesa como uma ponta de picanha, um colchão duro. Tá vendendo ali para o primo dele. Se você pegar isso na hora ali, na hora que passar no caixa, você for atrás, se você tiver imagem, se você tiver prova, você chama a polícia, é obrigado. É um furto, não é? É uma tentativa de obtenção de vantagem indevida. Você vai lavrar o boletim de ocorrência, vai ter o devido processo legal penal, isso tudo vai te dar respaldo. Você não pode tirar o processo ao longo penal ao longo do tempo. Tem que deixar correr. Aí você tem a prova. Muito bem. Doutor Gui, essa mesma linha fala
de incontinência de conduta ou mau procedimento. Enquanto o doutor Gui vai explicando para nós mais esses 2 pontos, eu gostaria que você, que já está participando dessa live, já somos 114 pontos de acesso, que você, se puder, identifique aqui se você teve uma experiência positiva ou negativa em relação a justas causas. Se você já aplicou, se você já passou por essa experiência, relate para nós aqui no chat, olha, tive sucesso, tive insucesso, ela foi revertida, não foi revertida. Seria interessante conhecer um pouco da sua experiência, até mesmo para fundamentar o assunto que estamos falando aqui. Agora vamos voltar com o Dr. Gui Santos falando sobre incontinência de conduta ou mau procedimento. Isso, a linha B, né? Do 486. Isso. Tá. A incontinência seria hábitos e costumes que levam à ofensa do pudor, seria a linguagem moderada, seria saliências, por exemplo. Isso pode ser, por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, funcionário que gosta de encostar na colega de trabalho, aí ela fala assim, não gosto que me encosta. Aí ele vai lá e encosta de novo. Ela vai e reporta isso ao departamento pessoal, ao superior, ele vai lá e tem uma advertência. Aí, não obstante, ela vai lá de novo, passa um tempo, faz a mesma coisa. Ele vai tomar suspensão. Aí, passa um tempo, a funcionária chega para você e fala assim, eu estou muito incomodada. Ou você toma uma decisão, eu vou tomar minhas tratativas. Você pode aplicar a justa causa. Neste caso em específico, você pode ver que talvez a prova seja só o testemunho dessa pessoa que se sentiu incomodada, ou de colegas de trabalho que fica vendo isso acontecer. E testemunha muda de cidade, testemunha falece, testemunha sai da empresa. E como é que você faz para você se resguardar? Hoje em dia, você pode usar um negócio chamado ata notarial. Você pega aquele funcionário e as testemunhas que viram aquilo acontecer, leva no cartório de notas, e eles vão relatar aquilo que ele viu, o que aconteceu, dando nome à pessoa que fez, quantas vezes que fez, e o que achou e deixou de achar. Você guarda isso com você. Se esse funcionário te levar na justiça, você pode usar essas atas notariais como prova, e tem o mesmo peso do que o depoimento de alguém. Tá? Então, nunca fica dependendo só de testemunha. Essa testemunha pode sumir. Sempre faça a ata notarial. E o mau procedimento seria algo... Mau procedimento é tudo aquilo que o funcionário não cumpre com o contrato de trabalho dele. Mau procedimento seria tratar mal o cliente. Mau procedimento seria ele sair toda hora para fumar durante o expediente. Seria ele ficar usando o celular toda hora durante o horário de trabalho. Seria ele ficar fofocando ali em vez de ficar desempenhando a sua função. Tudo aquilo que ele desobedeceu o contrato de trabalho dele é um mau procedimento. Eu só queria responder algumas coisas aqui que está passando, eu acho que a gente tem que salientar. Qual o prazo que se pode aplicar a justa causa a partir da suspensão do funcionário? Gente, para uma falta, uma única sanção. Ou você aplica a suspensão, ou você aplica a justa causa. Nunca você vai dar uma suspensão, ele volta e você dá a justa causa. Ele vai cometer a falta uma vez, você vai dar a suspensão, e dependendo da falta, depois de 2, 3 suspensões, ele cometeu de novo, você dá a justa causa, num curto espaço de tempo. Sempre em curto espaço de tempo. Um funcionário que ele não tem uma boa conduta com a colega hoje, e daqui 10 meses ele não tem uma boa conduta com a outra funcionária, isso não cabe justa causa. Isso cabe uma suspensão de novo. Tá? Justa causa direta são furto, agressão física, essas coisas mais graves. Tá certo? Agora, se ele encantou uma colega de trabalho no banheiro, é justa causa direto, por exemplo. Então, olha que interessante o nível das perguntas aqui, Tavano, com certeza vai revelando o nível dos profissionais que estão acompanhando a programação desse 23 de fevereiro de 2023, essa live onde estamos abordando demissões por justa causa. Agradeço a sua participação. E a Bruna, ela faz uma pergunta interessante, hein? Quem tem estabilidade de CIPA ou presidente de sindicato na empresa, pode receber uma justa causa, doutor Gui?
quem tem qualquer tipo de estabilidade, CIPA, presidente de sindicato, gestante, pode sofrer demissão por justa causa. Muito bem. Olha, a Priscila compartilhou um pouquinho da história dela, Tavano e Dr. Gui. Tive sucesso em outra empresa que trabalhei, o colaborador alterou a data do atestado médico e foi aplicado justa causa. Tivemos uma prova, um laudo médico declarando que foi de somente 1 e não de 4 dias. Realmente é justa causa mesmo, né, Dr. Gui? Sim, isso é crime, inclusive, né? Adulterar documento com fundo de verdade pública é crime de falsidade ideológica. Olha a pergunta da Tatiana Sinara. Essa ata notarial cabe ser feita pelo funcionário ou apenas pelos gestores da empresa, doutor Gui? A ata notarial tem que ser feita por pessoas que testemunham o fato e, se for o caso de vítima, e pela vítima do fato. Nunca pelos gestores. Normalmente, gestores de empresa nem têm grande peso perante a Justiça do Trabalho como testemunha. Muito bem. Agora é com você, Tavano. Legal. Doutor Gui, muito bom essas perguntas aí, e a participação de todos tem feito a diferença e realmente contribuído aí para a nossa live. Doutor Gui, na linha C, diz assim, né? A negociação habitual por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador, é importante deixar muito bem claro isso, ou quando constituir algo de concorrência com a empresa para a qual trabalha o empregado, for prejudicial ao serviço. O que seria isso, né? O que quer dizer aqui essa linha C para nós, doutor Gui? Por exemplo, um vendedor seu de relógio de ponto, ele tem obrigatoriamente que vender somente relógio de ponto de MEP. E você fica sabendo que, além do relógio de MEP, ele está oferecendo aos seus clientes o relógio X, sem a sua anuência, sem a sua concordância. Isso é justa causa direta, tá? Você pega a declaração desse cliente falando que ele estava fazendo isso para você aprovar isso. Ou se ele não é um produto concorrente, ele está vendendo relógio de MEP e, ao mesmo tempo, ele está vendendo aparelho de telefone, coisas que a de MEP não comercializa. Mas, a partir do momento que ele começa a vender esse aparelho de telefone, as vendas dele da de MEP caem. Ele tem uma drástica queda do desempenho dele, porque ele está gastando mais tempo com outro produto. Isso também cabe uma justa causa. Entendi. O senhor acabou já respondendo a minha próxima pergunta. Eu fiquei na dúvida. E se não for produto concorrente? E o senhor aí, de maneira brilhante, já acabou respondendo a minha segunda pergunta, vamos dizer assim, né? Doutor Gui, ainda aqui falando do artigo 482, né, sobre os pontos estabelecidos, né, que regulamenta por justa causa, o que determina ou como que nos explica a questão da linha D, onde fala condenação criminal do empregado passado em julgado, caso não tenha havido ainda suspensão da execução da pena? Como que funcionaria essa linha D, doutor Gui? O funcionário que ele vai para o cárcere, né, que ele tem a liberdade cerceada, ele não pode comparecer ao trabalho. Então, se ele está preso, enquanto não transita em julgado o processo penal dele, você não pode fazer a justa causa. Enquanto ele está preso, seja preventivamente ou seja temporariamente, você não pode fazer a justa causa. Você vai lançar faltas para ele, porque ele não está trabalhando, mas ele tem uma justificativa, ele está em cárcere. A justa causa, você só vai encerrar o contrato dele quando transitar em julgado o processo penal dele, quando não tiver mais recurso. Já foi para todas as instâncias e foi decretado. Ele é culpado e vai ser encarcerado definitivamente por X tempo. Entendi. Olha as nossas soluções aqui contribuindo em Rodney, para poder explicar de maneira fácil e com muita responsabilidade a ausência do colaborador, né? Muito bom. Olha, essa faz toda a diferença, né, o Tavano, ter um sistema confiável que possa documentar e embasar, né, solidificar essa decisão, que não é uma decisão fácil de ser tomada, doutor Gui, até porque nós precisamos de um sistema eficiente, precisamos de um controle eficiente de jornada, mas também de um parecer jurídico que possa validar, chancelar essa decisão, que é uma decisão que deve ser feita, o doutor Gui mencionou no início, não pela emoção, mas, acima de tudo, com o embasamento jurídico necessário para que essa demissão não seja revertida lá na Justiça do Trabalho. Não é mesmo, doutor Gui? E ainda acumulado com dano moral.
Olha, incrível isso, né? É isso aí. Rodney, só responder uma pergunta lá para cima, que eu nem sei quem mais. Eu tenho que deixar o meu regulamento interno à disposição do funcionário? Boa pergunta essa. Eu sempre oriento as empresas a darem uma via para o funcionário, seja de regulamento interno, seja de advertência, seja de suspensão. Todos os documentos dele, você dá uma via para ele. Cada um vai ter sua via em casa, para ele consultar a hora que ele quiser. Muito bem. Essa pergunta foi feita pelo Financeiro Ágil, uma pergunta muito inteligente. Quero agradecer o nível das perguntas, o nível profissional de todos que estão acompanhando essa live. Já somos 117 pontos de acesso. Temos mais perguntas aqui, hein, Tavano? Vinícius, a empresa pode parcelar uma rescisão por justa causa? Nenhuma rescisão pode ser parcelada. Muito bom. A Tatiana Sinara, incontinência de conduta ou mau procedimento, decídia no trabalho das respectivas funções, são a mesma coisa, doutor Gui? Não são. Desídia desinteresse. Aquele funcionário que falta tudo direto, aquele que chega atrasado direto, aquele vendedor que não levanta da cadeira para atender o cliente. Mau procedimento é não observar as regras do contrato. Assim, as nuances são pequenas, né? Mau procedimento é, como eu falei, levantar toda hora para fumar. Isso é um mau procedimento. Entendeu? Ficar usando o celular é um mau procedimento. E incontinência de conduta é aquilo que é desonesto. Agora, não tenham medo numa carta de descrição, estou te demitindo, Rodney, por justa causa, porque você agiu com desídia no seu desempenho de função, porque você estava levantando e fumando toda hora. Ou seja, o enquadramento que eu fiz ali não foi exato, mas a falta estava ali, por levantar toda hora para fumar. Isso causando a queda do desempenho, causando prejuízo para a empresa. Eu vou demonstrando a consequência do seu ato. O juiz não vai derrubar sua justa causa se você não usar a linha certa. Se você demonstrar a falta corretamente, provar a falta corretamente, e aquela falta tem uma consequência negativa para a empresa, a sua justa causa está bem aplicada. Muito obrigado. Eu quero seguir essa linha de raciocínio, tanto da Tatiana Sinara quanto do Dr. Gui, e as perguntas anteriores feitas pelo Tavano. Eu gostaria que o Dr. Gui, nesse momento, falasse sobre a questão da subjetividade no direito. Tem esse termo subjetivo, né? Ele também está muito presente nas interpretações, é um parecer jurídico, técnico, mas como entender e não cair nessa armadilha da subjetividade em uma aplicação, em uma fundamentação de uma justa causa por um ato de disciplina ou insubordinação, doutor Gui? Tá. Quando a gente fala que o direito é subjetivo, é porque sobre o mesmo fato pode ter várias interpretações. Sobre o mesmo fato, um advogado de defesa argumenta de um jeito de um advogado de ataque. Então, sobre o mesmo ponto, vão ser dois argumentos distintos. E quem vai julgar é um ser humano que vai ver, conforme as alegações e as provas de ambas as partes, vai julgar aquele caso concreto, né? Então, só de envolver pessoas humanas já é subjetivo. Aquilo que é muito ofensivo para um não é tão ofensivo para outro. Às vezes, o passar de mão nas costas de uma funcionária para uma funcionária não é nada, e para outra é muita coisa que incomoda e que realmente tem que ser coagido. Então, como a gente tem que sempre ver essa questão do humano e sempre ver que a gente tem que tratar aquilo de uma forma como aquela pessoa está recebendo aquela ofensa, tá? O que é indisciplina? É quando eu não observo as regras da empresa. Eu não posso usar o celular. Eu estou usando o celular. Eu não posso fazer refeições em locais inapropriados. Eu sou obrigado a ir para o refeitório. Eu faço lá na bancada, na minha mesa, sujando meu teclado, sujando a minha mesa, sujando o documento. Isso é indisciplina. Insubordinação é não acatar determinações do meu superior. Rodney, por favor, eu quero que você agora vá lá e faça este documento para mim. E você não acata. Rodney, eu quero que você saia agora para o seu intervalo, que agora está tranquilo aqui o movimento, vai fazer o seu intervalo agora. Você fala assim, não vou, eu quero ir só às 4h30. Não, é para você fazer agora. Não vou. Isso é insubordinação.
Muito interessante, muito interessante. As dicas do Dr. Gui, elas vão ficar gravadas, registradas nessa live. Você pode compartilhar, assistir, rever todos os pontos importantíssimos que estão sendo abordados aqui. É com você, Tavano. Roger, nós pulamos algumas coisas aqui, tá? Vamos lá, doutor. Nós pulamos o E, desídia. Desídia. Inclusive, o Tavano mencionou muito bem, né? Como provar a desídia sem um controle de pontos, sem um sistema eficiente para regulamentar e controlar e demonstrar ao juiz do trabalho as faltas que estão sendo ali praticadas pelo funcionário, os inúmeros atrasos, né, doutor Gui? Vamos lá, pode falar sobre esses pontos aí, doutor. Desídia, desinteresse com o emprego, descaso, faltar sem justa justificativa frequentemente, chegar atrasado frequentemente, não querer desempenhar a função, não, vou ficar aqui só sentado, deixando o tempo passar. Isso tudo é desídia. Nesse ponto aqui é extremamente interessante, você tem um relógio de ponto que vai registrar as faltas, que vai registrar os atrasos, ali ele vai assinar aquele documento, é documento que você está levando perante o juiz. Aqui, ó, ele atrasou ao longo de 30 dias, 17 vezes. Isso você deu advertência, deu suspensão. No segundo mês ele faz a mesma coisa. No terceiro mês você pode aplicar a justa causa sem medo. Desde que você tenha documento comprovando, advertência, suspensão, documento comprovando que você tentou orientar, tentou dar oportunidade para ele mudar a conduta, ele não mudou, desencadeou numa justa causa. Outro ponto também que a gente pulou, a embriaguez habitual. Funcionário que chega embriagado, funcionário que chega sob efeito de entorpecentes também, né? Habitualmente, ou faz uso disso, acontece muito em pessoal que trabalha em bar, restaurante, vai fazer um intervalo, na hora que volta, já volta meio alterado. Isso também, habitualmente, cabe justa causa. Você vai dar advertência, vai dar suspensão e vai aplicar isso. E como é que eu provo isso? Muito difícil. Grava uma conversa com ele, chama ele numa sala, põe seu celular para gravar, a voz dele embargada vai servir de prova para você. E você pode perguntar, fulano, você bebeu? Se ele confessar, melhor ainda. Né? Você vai guardando isso como prova. Doutor, mas essa gravação, ela não é ilegal? Vamos tirar essa dúvida, que fica isso na cabeça das pessoas. Olha, eu não tenho autorização judicial para gravar a minha conversa com o doutor Gui aqui. Como é que eu faço? Provas de gravações ilegais são aquelas que você usa terceiros conversando. Se você e outra pessoa for conversar, você pode gravar sim, e você pode usar aquela gravação como prova. Você não pode gravar terceiros conversando e usar como prova sem autorização judicial. Doutor Gui, ainda nessa pergunta, eu seria obrigado a falar para essa pessoa que eu estou conversando, não o terceiro, que a nossa conversa seria gravada, ou não necessariamente tem que avisar? Não necessariamente. Não necessariamente. Muito bem. Agora, o Hospital Santa Gertrude faz uma pergunta interessante. Racismo, preconceito, pode ser um elemento para justa causa, doutor Gui? Justa causa direta. Se você tiver prova, sim. É o mesmo caso que eu te falei do assédio sexual, do assédio moral. Faça a ata notarial, reduza isso a termo, faça o boletim de ocorrência. Você não vai fazer o boletim de ocorrência, né? Quem vai fazer é quem sofreu. Faz o boletim de ocorrência, especificando que dentro do ambiente de trabalho ele sofreu esses crimes, e você pode aplicar a justa causa direta sim. Aline Rezende, pode ser gravado conversa em grupo? Aí você tem que, como envolve mais de uma pessoa, aí eu falaria, a nossa conversa está sendo gravada. Não entendo. E o Ricardo Roncato diz assim, o principal problema na maioria das advertências é que o colaborador se nega a assinar. Como eu faço, como procedo nessas situações? É a pergunta do nosso internauta Ricardo Roncato. Toda abordagem que você for fazer com um funcionário, grava. Liga o seu celular e grave. Grave a sua conversa. Rodney, eu estou aqui te chamando para te dar uma suspensão, porque você, no horário de trabalho, em vez de estar desempenhando as suas funções, você estava navegando em rede social, você estava votando no BBB,
Isso está gravado no seu computador, eu tenho o histórico da sua máquina, seus colegas de trabalho todos estavam vendo. Então, eu vou te dar aqui 3 dias de suspensão, para que isso nunca mais aconteça e a gente não tenha que ter esse tipo de conversa de novo. Esse aqui é o documento onde eu estou especificando a sua suspensão. Ah, eu não vou assinar. É um direito seu não assinar, Roger. Eu vou chamar 2 pessoas que vão atestar a sua recusa a assinar, mas você está suspenso por esses motivos. Ciente? Pronto. Onde nós juntamos essas gravações nos autos? O juiz vai ouvir esses áudios, doutor? Sim. Antigamente a gente colocava em CD, né? Depois pendrive. Hoje a gente coloca no Google Drive e ele tem acesso a esses áudios. Que legal. Tavano, é com você agora. Legal. Se me permite, na linha G fala violação de segredo da empresa. Isso é tão importante, né, doutor? Quando aplicar nesse caso, hein? Como colocar isso em prática? Que é segredo da empresa? Sua carteira de clientes, sua carteira de fornecedores, a receita de um prato diferenciado, procedimentos internos, pessoal de TI, né? O seu código-fonte, são muitas coisas que valem segredo de empresa. Isso também é justa causa direta. Para você se prevenir disso, se você trabalha com coisas que têm grande valor, faça um termo de confidencialidade com esse trabalhador, assine isso no ato da admissão, porque ele não pode falar depois lá na frente para o juiz, assim, eu não sabia que eu não podia divulgar a receita dessa torta maravilhosa. Tá lá, tá no termo de confidencialidade. Olha que importância, então, na hora de contratar, fazer bem feito ali as informações e pedir para que o colaborador assine o termo, então, de confidencialidade, né, doutor? Isso, e dá uma cópia para ele. Legal. Doutor, e caso ele tenha assinado e não ficou com uma cópia, ele pode alegar desconhecimento depois? Não, porque assinou, né? Assinou. Como é que você assinou algo sem lei? Então não tem como, né? Legal. Doutor Gui, eu acho que nós matamos as perguntas anteriores, continuando aqui no artigo 482 e agradecendo mais uma vez a participação de todos aí. As perguntas são extremamente importantes para poder abrilhantar aqui o nosso bate-papo hoje com o doutor Gui sobre justa causa. Doutor Gui, quando que podemos entender que o abandono do emprego, né? Quando que o abandono do emprego qualifica uma demissão por justa causa e como documentar se o funcionário sumiu do ambiente de trabalho? Olha de MEP de novo na jogada aí, doutor Gui. Quando podemos justificar isso? Primeiro que ele não vai ter o registro de ponto. Aí já vai estar caracterizada a falta dele pelo menos 30 dias seguidos. Se ele faltou 30 dias seguidos, cabe a justa causa direta. Eu sou obrigado nesse entremeio, mandar telegrama convocando, mandar mensagem no WhatsApp convocando o retorno ao trabalho. É bom porque você vai caracterizar, falar assim, Tavano, você está ausente, o que aconteceu? Vem aqui na empresa para a gente conversar, vamos ver o que está acontecendo. Aí passa mais 10 dias, você não apareceu, Tavano, o que aconteceu? Você não apareceu aqui, vem cá, estamos sentindo sua falta, né? Deu 30 dias, não apareceu, justa causa direta, Tavano, infelizmente nós vamos ter que rescindir seu contrato por justa causa por abandono de emprego. Você pode fazer isso por telegrama, com cópia, comprovante de recebimento, você pode fazer isso por WhatsApp, você pode fazer isso por e-mail, desde que tenha comprovado a leitura, você pode fazer de várias formas, tá? Legal, doutor. Obrigado. É muito interessante, né, Tavano, esse lado pragmático da live, das nossas programações aqui no canal de MEP Sistemas. E eu vou fazer uma pergunta aqui aos 124 pontos de acesso. Essas dicas são relevantes para você? Eu gostaria muito que você desse o feedback aqui. Se você está apreciando essas dicas práticas que envolvem procedimentos que farão toda a diferença em uma ação trabalhista para a sua segurança jurídica, para evitar passivos trabalhistas. Eu fiz essa pergunta, eu gostaria que a Stephanie, se pudesse estampar aí no nosso rodapé da nossa live, gostaria muito que você desse um feedback a todos nós aqui, para o doutor Gui e também para o Rafael Tavano. Essas dicas são relevantes para você? Deixe aí o seu comentário e vamos seguindo aqui com o Tavano. Vamos lá, Tavano. Legal. Doutor Gui, ainda falando, acabamos de falar do abandono, né? O senhor acabou de explicar e eu queria contribuir, não só com o equipamento, mas com as soluções aí, totalmente com reconhecimento facial. Uma outra dúvida aqui, uma pergunta, né? Esse artigo é bem abrangente, aliás, desculpa, Rodney,
Desculpa, você acabou de falar exatamente essa mesma questão. Doutor Gui, vamos falar da linha J, né, sobre o ato lesivo à honra e à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas das mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Poderia explicar para a gente um pouquinho sobre a linha J? Vamos falar do J e do K. J é qualquer pessoa e colega de trabalho. K é contra empregador e superior hierárquico. É quando você difama, agride verbalmente ou fisicamente. É quando você passa trote, por exemplo. Pode crer que isso acontece. É quando você vai na rede social e fala mal da empresa que você trabalha. Acontece muito. Você vai no Google e faz uma avaliação ruim da empresa que você trabalha. Isso tudo é passivo de justa causa, dependendo da gravidade. Ofensa física é justa causa direto, né? Dependendo da difamação, é justa causa direto. Não precisa nem dar advertência e suspensão. Então, isso tudo é muito cuidado. E hoje em dia, cabe também indenização por danos morais, se a empresa mover um processo contra esse empregado, e que ele lesou a imagem e a honra dela. Isso também pode ser feito na Justiça do Trabalho. Entendi. Muito bom. Doutor Gui, fala um pouco para nós sobre jogos de azar e conduta dolosa do funcionário que podem ser, né, e se desdobrar em demissão por justa causa. A CLT de 1943, né? Naquela época, os jogos de azar eram liberados. Existia cassinos, existia vários jogos. Eles só foram proibidos em 1946. Então, a gente pode falar, isso caiu em desuso hoje. Não, porque hoje a gente está tendo muito jogo eletrônico, né? Está tendo muito jogo que pode o quê? Endividar o seu funcionário, esse funcionário se perder um pouquinho o equilíbrio financeiro dele e você ficar com medo de ter esse funcionário dependendo da função que ele exerce na sua empresa. Entendi. Muito importante. Muito interessante. Doutor Gui, vamos só abrir um parêntese aqui com o Tavano também. Olha como que os comentários funcionam como um combustível para o nosso canal de MEPS Sistemas, para continuarmos esse trabalho. São vários comentários aqui dos nossos internautas, dos profissionais que estão envolvidos nesse tema, falando e discutindo aqui juntos com o doutor Gui e com o Rafael Tavano sobre demissões por justa causa. O financeiro age de sim, são bem relevantes. A Sandra, sim, são ótimas dicas. A Marina Simone, sim, são ótimas. O Hospital Santa Gertrudes, sim, são problemas que acontecem muito no recursos humanos e devemos estar atentos. A Tatiana, extremamente importantes para os gestores, área comercial, com argumento de vendas, e ao departamento pessoal, trazendo a clareza da lei. Muito obrigado, Tassiana. O Vanilson, boa tarde a todos. É uma live, uma ótima oportunidade para atualização do saber. Vários comentários positivos. A Priscila, sim, com certeza, são dicas importantes para o nosso dia a dia e para a qualidade da empresa. Sempre ótimo termos mais conhecimento. E vamos aqui, caminhando para o nosso encerramento, nós temos mais 6 minutos de live, e vamos aqui fazendo 2 perguntas, depois eu vou passar para o Tavano. O Tavano quer fazer sobre o fechamento aqui, para caminharmos para o encerramento da nossa live. Mas eu não poderia deixar de registrar a pergunta aqui do Hospital Santa Gertrudes. Funcionária afastada pelo INSS, fala mal da empresa nas redes sociais, pode receber justa causa? Não, infelizmente não, porque o contrato de trabalho dela está suspenso. Enquanto qualquer trabalho estiver suspenso, você não pode tomar nenhuma decisão nesse sentido. O que você pode fazer é notificá-la extrajudicialmente ou mover uma ação judicial contra ela pedindo danos morais. Muito bem. A Érica Duarte, colaboradora, apresenta atestado médico e confirma por mensagem que não estava doente e que pegou atestado para ficar acompanhando a mãe no hospital. Como proceder? Devemos aceitar esse atestado? Se não aceita o atestado, você vai lançar falta, até porque acompanhamento, infelizmente, de pai, mãe, avô, e dependendo da idade do filho, o número de vezes no filho, não é abonado. Mas cabe suspensão, porque teve um mau procedimento, um abuso de confiança. Não cabe justa causa, porque ao mesmo tempo que ela te apresenta algo inválido, ela confessa que é inválido. Então, cabe só a suspensão. A Fabiana Andrade diz assim, essa live merece parte 2. Só das respostas, né, Rodney?
Podemos fazer uma rodada só com as perguntas, né? Deixa eu terminar mais 2 pontos que a gente tem que falar, que é perda de habilitação de motorista profissional. Se ele perde a habilitação por várias condutas dolosas no trânsito, ele pode ser mandado por justa causa, embora o motorista, tá? E também, sem querer falar de política, mas que foi bem debatido nos grupos agora, é quando o funcionário, dentro do âmbito da política, é comprovadamente participante de atos atentatórios de segurança nacional. Comprovadamente participa de atos atentados à segurança nacional. Se ele for indiciado e for condenado, você pode fazer a justa causa. Exatamente, condenado, você pode fazer a justa causa dele. E só mais uma observação. Cabe justa causa na empresa, chamada tal rescisão indireta? A empresa pode tomar uma justa causa? Sim, pode. Se ela não cumpre as obrigações dela, o 483 da CLT fala que você pode pedir a rescisão indireta em juízo. Lá você vai receber aviso prévio indenizado, férias proporcionais e vencidas, 13º, FGTS, multa do FGTS, liberação de guia de seguro-desemprego e chave de conectividade. Olha, a Érica está pedindo uma live semanal, olha, mas pelo menos uma mensal, já está na nossa agenda, já está no nosso script. Dr. Gui vai ficar conosco aqui, pelo menos uma quinta-feira, né, ou o dia que a agenda do Dr. Gui permitir, nós vamos estar aqui passando para vocês informações pertinentes. A Fabiana, Dr. Gui, muito didático. E aqui, a Euseni, funcionária com estabilidade INSS, chega atrasada quase constantemente. Pode ser demitida por justa causa? Eu acho que é a mesma resposta, né, doutor? É assim da Desídia. Vai fazendo documentação. Advertência, suspensão, e ela não mudar a conduta, pode demiti-la por justa causa. Olha, a Stephanie acabou de colocar o link da última live que nós fizemos sobre demissões justificadas. O tema é parecido, mas é totalmente diferente. Nós falamos sobre a OIT, Organização Internacional do Trabalho 158, falando sobre demissões justificadas. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o link que a Stephanie acabou de colocar aí no chat para você. Tavano, vamos encerrando a nossa live, temos 2 minutos. Quero que você faça as suas considerações finais, depois, logo em seguida, o Dr. Gui fazendo as suas considerações finais. E vamos pensando numa próxima live, né? O que você, internauta, sugeriria para nós, para o canal de MEP Sistemas, para abordarmos aqui? O que seria de interesse coletivo de você, profissional da área de recursos humanos e departamento pessoal? Coloque aqui no chat. Vamos lá, Tavano. Legal, Rodney, quero agradecer a você, toda a equipe aí da Elotec, ao Dr. Gui, a todo o pessoal que tem nos contribuído, as pessoas maravilhosas que estão nos assistindo aqui, contribuíram com perguntas muito produtivas, muito profissionais. Talvez algumas aqui não deu tempo de responder, mas vamos talvez agendar um dia aí só para poder ter as respostas aqui, sair agendando e respondendo todo mundo. Agradeço todo mundo, agradeço a participação de vocês e dizer que pelo menos uma por mês nós iremos fazer, né, Rodney? Estamos aí dispostos a sugestões para os próximos temas, mas o nosso compromisso é de conseguir pelo menos uma por mês aí. Então, Rodney, muito obrigado, Dr. Gui, muito obrigado, e muito obrigado a todos os internautas aí que contribuíram, né? Foi o fator predominante, o mais importante aí da nossa live. Muito obrigado mesmo. A Érica Duarte diz assim, que pena que está acabando, passou muito rápido. O financeiro diz, concordo. Priscila, concordo. Ricardo, meu amigo Ricardo, muito obrigado pelas palavras aqui que nos animam a prosseguir com esse trabalho. A Aline agradecendo, o Hospital Santa Gertrudes, a Denise, Irma Dias, Wendel de Souza, Cristiana Pontinho, Wellington, Rodrigo Siqueira. Muito obrigado pelo apoio, pela participação de todos vocês. Chegamos a 122 pontos de acesso. Vamos agora às considerações finais do Dr. Gui Santos. Obrigado a todos, obrigado ao Rodney pelo convite, a DMEP pela oportunidade de estar aqui tentando colaborar e agregar um pouquinho de conhecimento a todos vocês. E uma boa semana a todos, um bom restinho de fevereiro. Agora o nosso ano começou, né? Acabou o carnaval. Bom negócio a todos, bom e sucesso para todo mundo. Boa. Muito obrigado. Olha, a Stephanie vai colocando aí também no chat o contato tanto da DMEP quanto aqui também da Relotec, do Dr. Gui, para que você possa entrar em contato conosco. Relotec 32533333 ou através do site relotec.com.br, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook.
também o 0800 da Admep, para que você possa entrar em contato com a nossa equipe comercial em todo o território nacional, onde você será atendido com soluções modernas, tecnológicas e inovadoras que a Admep oferece no mercado há quase 9 décadas. Estamos caminhando, né, Tavan, para 87 anos em 2023. É isso aí, completamos 87 anos. Muito obrigado. Continue seguindo-nos nas nossas redes sociais. A nossa próxima live, em março, estaremos aqui com esse compromisso de trazer para você informação com qualidade, com eficiência e com segurança. Admep Sistemas, LG Soluções e Relotec Tecnologia. Vocês são muito bem-vindos aqui no canal e até o nosso próximo encontro. Até lá! Valeu, obrigado, tchau, tchau, obrigado.